Opa, caiu aqui o negocinho. Galera, um abraço, sejam todos bem-vindos a mais essa aula sobre equilíbrio químico. Agora, continuando sobre equilíbrio iônico, só que agora equilíbrio iônico para ácidos e equilíbrio iônico para as bases. Vocês já estão saturados usando o termo de química, mas a gente sabe que essas situações de equilíbrio químico vão gerar as tão famosas constantes de equilíbrio químico. A constante de equilíbrio químico para a ionização de um ácido é o chamado Ka e para a base é o chamado Kb. Olha só que a gente viu, a gente começou com o Kc para concentração, depois passou para o Kp para pressão, depois passou para o Ki para equilíbrios iônicos, depois viu da água, que é o Kw, agora está vendo o Ka, que é do ácido, estamos vendo o Kb, que é da base, e finalmente veremos o Kps, que é o chamado produto de solubilidade. E aí estaremos encerrando a família dos KKKKKKKs, ok? Que são as constantes de equilíbrio químico, hoje ácido e base. Vamos lá? Ácidos e bases são chamados de eletrólitos. O que significa isso? São substâncias que, quando colocados em água, vão ter a capacidade de conduzir corrente elétrica. Então, olha ali, ó, um ácido, seja ele qual for, do tipo HX, quando você pega esse ácido e você coloca ele em água, ele vai liberar H+, que é o seu identificador, mais X-. O ânion não me interessa a princípio. As bases serão do tipo Y ou H, mas também serão eletrólitos, ou seja, quando você pega uma base e coloca ela em água, ela vai originar um cátion, que a princípio não me interessa, e vai originar o ânion, que é o ânion hidroxila. Está vendo que tanto ácido quanto base, quando colocados em água, liberam íons, sejam eles cátions ou ânions. Tá? Então a gente fala que ácidos e bases são eletrólitos. Se eu tiver aqui dentro da solução, olha lá embaixo, pessoal, mais ou menos, ou seja, se eu tiver dentro dessa solução íons, essa solução vai conduzir corrente elétrica e vai acender a lâmpada ali em cima, tá? Então, eu chamo essa solução de solução eletrolítica e a substância que permitiu essa condução de corrente elétrica eu chamo de eletrólito. Tranquilo? Essa lâmpada pode acender muito forte ou muito fraca. Então, eu tenho eletrólito muito forte ou muito fraco ou moderado. Então, quanto mais intenso é o brilho da lâmpada e maior é a quantidade de íons livres em solução, maior é o seu grau de ionização. Grau de ionização é o famosérrimo alfa. Indica quantos % daquele ácido ou daquela base originaram íons. Entenderam? Então, por exemplo, eu tenho o ácido clorídrico. Eu tenho 10 moléculas de HCl. 9 moléculas vão originar H+, mais Cl-. E apenas uma molécula vai continuar como HCl. Vocês entenderam? De 10 moléculas de ácido clorídrico, de 10, 9 vão morrer de Gustavo, 9 vão originar íons e apenas uma não. Pergunto para vocês, qual que é o alfa dela? Ademir, são 9 ionizadas de 10 no total. O alfa dela vai ser igual a 0,9, que é a mesma coisa que 90%. Então, se o alfa ficar abaixo de 5%, é uma base ou um ácido fraco. Se ficar entre 5 e 50 é moderado. Se ficar acima de 50 é forte. Pergunto ali em cima, pessoal, olha para cima. O ácido clorídrico é um ácido forte ou fraco? Pô, Ademir, ele deu um alfa de 90%. Então, se o alfa dele é superior a 50, ele é um ácido forte. Olha só. Então, eu peguei aqui o ácido sulfídrico e misturei ele com água. Percebe que o ácido sulfídrico tem 2 Hs, então ele libera 2H+.
Esses dois H+, são extremamente reativos, eles reagem com a própria água que está ionizando eles. Então, eu vou ter ali, pessoal, 2H+, que vão reagir com 2H2O, produzindo 2H3O+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio. Tá aqui, tá vendo? Ó? Então, esse íon aqui é o íon característico dos ácidos. Faz para mim a constante de ionização, o KI dele, mas não se machuca porque caiu. Como ele é um ácido, que começa com H, eu vou fazer direto o Ka. O Ka vai ser igual ao que então? Produto sobre o reagente. Aquoso participa, aquoso participa, aquoso participa. Vou fazer o que aqui agora então? H3O+, elevado ao quadrado, vezes S2- elevado a 1, sobre H2S. Tranquilo? Então, olha só, se esse número, por acaso, for um número grande, é porque eu vou ter muita parte ionizada para pouca parte não ionizada. Tranquilo? Vamos fazer o Ka para esses dois ácidos? Olha lá, então vamos fazer para o ácido cianídrico e para o ácido sulfídrico. Tá? Percebe que aqui ele já escondeu a água. A água serviu apenas para ionizar o ácido. Então vamos lá. Ó, esse Ka número 1 vai ser igual ao quê? Produto, nesse caso vai ser o H+, vezes o Cn-, que são a parte ionizada do ácido, sobre a parte não ionizada do ácido. Fechou? Moleza. Olha de baixo. A constante de ionização para os ácidos, desse caso número 2, vai ser o quê? H+ ao quadrado, concentração de H+ elevado ao quadrado, vezes concentração. Cuida para não fazer isso, ó. O aluno faz assim na prova aqui, ó. O aluno erra direto assim, ó. Ele faz S2-. O expoente ali em cima é o coeficiente, é o número de mols que vem na frente, tá? Então vamos apagar aquilo que está errado, aquele 2-, ele vai dentro, S2-, sobre a parte não ionizada, H2S. Parte ionizada sobre a parte não ionizada. Ou seja, quanto maior for o valor do Ka, maior vai ser a força. Mais ionizado é o ácido, mais H+ ele libera. Olha uma tabelinha da constante de ionização do Ka de alguns ácidos. Percebe aqui, né? Ó, qual é a pegadinha que eles fazem esse exercício? Geralmente eles usam ácidos fracos, tá vendo? Todos têm expoente negativo. Olha lá, ó. Então pergunto para vocês, qual que é o mais forte? É o ácido cianídrico ou é o ácido sulfuroso? Ademir, o ácido sulfuroso, ele é 1,5 vezes 10 na menos 2, enquanto que o ácido cianídrico é 4,9 vezes 10 na menos 10. Então, o mais forte é o lá de cima, é o que tem o maior Ka. E para as bases, é o mesmo princípio, tá vendo? Como ele libera OH, menos ele é uma base. Então, eu vou fazer, ao invés do Ka, eu vou fazer quem? O Kb. Vai ser igual ao quê? Produto sobre o reagente. Concentração de amônio, NH4+, vezes concentração de OH-, ou seja, a parte ionizada, nesse caso a parte dissociada, né, porque é uma base, sobre concentração de NH4OH. Novamente, quanto maior for o valor do Kb, maior será a força da base. Entenderam? Quanto maior, mais forte. Seja o Ka, seja o Kb. Aqui, ó, é o mesmo anterior. Só que para vocês lembrarem o quê? Ademir, monta para mim o Kb. Vai ser idêntico ao anterior.
aqui está aparecendo a água, só que ela está no estado físico que líquido. E a gente sabe que a água, então, que as substâncias no estado líquido, quando aparecer um Lzinho embaixo dela, ou quando aparecer um Szinho, elas não participarão da constante de equilíbrio químico. Tranquilo? Então, na verdade, essa água aqui, ó, ela não vai aparecer no denominador. Ela aparece aqui, ó. Quando você lê aquoso, já subentende que está dissolvido em água. Então, eu faria o quê? Igual, é o mesmo anterior. Concentração de NH4+, vezes concentração de OH- sobre a concentração de NH3 que viria aqui para baixo. Essa molécula de água, esse mol de água, não é que não participa da reação, ele não aparece na constante de equilíbrio químico. Entendido? Relembraram? Quanto maior a constante de dissociação de uma base, o Kb, maior é a força do eletrólito e maior é a concentração de OH- na solução. Já havia dito, quanto maior é o valor do Kb, maior é a força da base, então mais OH- ela vai ter dissolvida na solução. Activities on page 43. Universidade do Flamengo, UFLA. Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Em um frasco estão contidos 1000 ml de uma solução. 1000 ml é o famoso 1 litro. De um ácido fraco, weak, and hypothetic. HA. Então é um ácido fraco, hipotético, não interessa quem é, dentro de um frasco com 1 litro. Escreva a equação de ionização do HA em água e indique em que sentido o equilíbrio está deslocado. Vamos começar pelo começo, certo? Ótimo. Vamos lá então. O ácido é o ácido HA. Ele não foi colocado em água, então bota um aqui embaixo. O que a água faz com esse ácido? Ela ioniza. Ela vai originar o H+ também em água, mais o A- também em água. Então, a gente está representando ali em cima o que a água fez com esse ácido hipotético. Ela ionizou, ela separou o H+ do A-. O exercício pede o seguinte, para a gente indicar o sentido em que o equilíbrio está deslocado. Vamos lá, pessoal. Ó, se tiver muito íon, é porque esse ácido ele é forte. Se tiver muito da parte não ionizada, é porque ele é um ácido fraco. Então, se eu estiver deslocado para a direita, eu estou indicando que o ácido é forte. Se eu estiver deslocando para a esquerda, eu indico que o ácido é fraco. Como o enunciado fala que é um ácido fraco, então você vai fazer uma setinha pequena para a direita e uma setinha grande para a esquerda. Então, você está indicando que esse é um ácido fraco. Tranquilo, pessoal? De boa? Vamos lá? Letra B. Dê a expressão que define a constante de ionização desse ácido. O Ka para esse ácido vai ser igual ao quê? A concentração de H+, vezes a concentração de A- sobre a concentração de HA. Então, essa primeira aqui era a letra A, essa aqui vai ser a letra B. O que ocorre com o equilíbrio se um sal hipotético Ba for adicionado à solução? Olha só, isso é um defeito do íon comum, letra C. O ácido não é HA? Vamos fazer assim então, né? Ó, tá aqui ele. Ele se ionizou em H+ e A-. Fechou? O cara foi lá e misturou um sal Ba. Então, esse sal também vai se dissociar, originando B+, mais A-. Percebe que o sal ele vai ter em comum com o ácido o ânion, que é a letra A. Então, quando você dissolve esse sal, você vai aumentar a concentração de A indiretamente.
O que acontece com o equilíbrio químico quando você aumenta a concentração de um participante? O equilíbrio se desloca para o lado contrário a fim de minimizar essa interferência no sistema. Então, o que acontece? Eu vou deslocar ainda mais o equilíbrio para a esquerda. Então, o equilíbrio será deslocado para a esquerda. Certo? Fechou? É o chamado efeito do íon comum. O ácido era HA, o sal era BA. Era como se o ácido fosse HCl e o sal fosse NaCl. Ó, os cátions são diferentes, mas os ânions são iguais. Vamos para a última? Continua a atividade na página 43 com os valores das constantes de ionização dos ácidos organídeos em ordem decrescente de força. Vamos colocar então do mais forte para o mais fraco. Olha para esses 4 números. Qual é o maior número? 10 na menos 9, 10 na menos 11, 10 na menos 7 ou 10 na menos 2? Ademir, 10 na menos 2 é o maior número. Então, ele é o mais forte. H2SO3, que é mais forte do que quem aqui agora? Do que 10 na menos 7, que é o H2CO3, que é mais forte do que quem? 10 na menos 9, que é o HBRO, que finalmente é mais forte do que o mais fraco de todos, que é o ácido hipoiodoso, HIO. Acabamos de colocar esses ácidos em ordem decrescente de força, do mais forte, que é o ácido sulfuroso, até o mais fraco, que é o ácido hipoiodoso. Tranquilo, galera? Fechou? Vai ficar aqui em cima, então, agora a playlist do segundo ano do ensino médio, para quem quiser dar uma revisada geral, quem quiser ver os outros conteúdos que aparecem regularmente no segundo ano do ensino médio da educação do nosso querido e amado Brasil. Um abraço para vocês, beijo, até a próxima videoaula com o professor Ademir. Fui!